Eu já falei aqui algumas vezes que se abrisse uma investigação ali no STF, a metade daqueles ministros sairia dali preso. Eu falo isso sem dúvida, sabe? Sem dúvida nenhuma. A metade sairia preso, sabe? E o caso do Banco Master, envolvendo o Alexandre, a mulher e o Dias Toffoli, é só um dos que nós descobrimos. Quantos casos esses caras agem debaixo do pano em favorecimento próprio, para favorecer os seus escritórios comandados por seus cônjuges, né, suas esposas, seus familiares, para benefício próprio? Quantos? Quantos e quantos? Sabe? O número de processos que a mulher do Alexandre Moraes levou para o STF depois que ele entrou, parceiro, é absurdo. Depois que o Moraes está lá, sabe? E a, vou trazer uma matéria aqui da Mônica Bergamo, que alguns ministros já sinalizou que se falar tudo que está esse ministro, fonte lá de dentro, se o Vorcaro abrir a boca, falar tudo que está acontecendo, talvez o Brasil não está preparado para ver e saber tudo que esses ministros, estou falando dos ministros criminosos, estão fazendo. Então você vê que o negócio é feio. Só que mesmo assim, a esquerda ainda tenta defender os ministros, sabe? Queimando a Malu Gaspar, detonando a imagem da mulher. Por quê? Porque é contra o Moraes, sabe? Mas eu avisei aqui desde o começo desse ano que chegaria a hora que todos largaria a mão do Alexandre Moraes. Se você me acompanha aqui desde o início do ano, pelo menos, você lembra de eu falar isso? Que vai chegar a hora que todos vai soltar a mão do Moraes. E quem mais segura a mão do Moraes não é o Lula, não é os pares dele do STF, é a imprensa. Porque a imprensa, essa imprensa militante, dá respaldo para tudo que o Alexandre de Moraes fala e faz. E a própria imprensa que dá esse respaldo agora resolveram fazer jornalismo. Porque o povo, o Moraes, ele agiu de um certo modo que o povo, uma boa parte, tem medo de falar alguma coisa do Moraes. Principalmente jornalistas. Tem medo de falar. Advogados têm medo de falar. Outros pares têm medo de falar. Por quê? Porque teme o Moraes. Não teme o cargo que ele ocupa, não. Teme o Alexandre Moraes. Como que ele, se ele fosse um carrasco, um ditador. Você entendeu? Só que isso vai mudar. Isso já está mudando. Cadê o Fachin? O Fachin está caladinho. Por quê? Porque o Fachin está vendo que o Moraes e o Toffoli está extrapolando todos os limites. Cadê os outros ministros para defender ele? Cadê a Carmen Lúcia? Hã? Cadê o Gilmar Mendes? Onde está? Tá todo mundo quieto. Por quê? Porque sabe que o caminho como que o Moraes, com a sua petulância, e o Toffoli tomou é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. O Toffoli tem encontro direto, particulares, com empresários investigados, com políticos corruptos, jantares, almoços, churrascada, direto. Isso não deveria acontecer. Em um país certo, em um país de uma plena democracia, um ministro de uma Suprema Corte, ele não pode ter esse tipo de vínculo. Ele não pode viajar em jato de criminosos, como o Toffoli fez, a viagem toda paga, hotel e estadia. Não pode. Porque se um dia lá na frente essa pessoa vier ser investigada e cair no STF, onde o ministro amigo está, como vai ser esse julgamento? Esse é o motivo que não pode. Só que eles perderam a coerência. Perderam totalmente a coerência. Escuta aqui um trecho da Mônica Bergamo. De que o dono do Banco Master, o Gabriel Vorcaro, não vai para a forca calado e que se ele falar, muitos poucos sairão incólumes em Brasília. Eu ouvi de um ministro, Sheila, o seguinte: eu não sei se o Brasil está preparado para saber toda a verdade sobre esse caso, mas eu não sei também se o Brasil está preparado para continuar, para seguir, se o Brasil aguenta seguir convivendo com esse grau de corrupção e promiscuidade que ainda está para ser revelado, Sheila, uma pessoa que conhece das coisas, tá? Então a gente está entre a cruz e a caldeirinha, né? E pela primeira vez uma crise
aí que envolve o Supremo. Por mais que muitos lamentem, né, e que muitos enxerguem um ataque ao Supremo pelas Tem nada de qualidades ataque. do ministro Alexandre de Moraes, há pontos de interrogação não esclarecidos justamente por ele, que tem o poder de esclarecer, né? Pode dar uma entrevista, pode fazer uma nota um pouco mais detalhada e não ficar ali, como aconteceu agora, quando ele foi acusado de ter pressionado o Banco Central, o que ele nega, né? Ele, em vez de responder de imediato, demorou 48 horas, fez uma nota, depois fez uma segunda nota, ou seja, Claro. tudo muito confuso, né? Num caso de uma gravidade que exige uma clareza muito grande, né, Sheila? A credibilidade, no caso do judiciário, é tudo. É o que o judiciário tem para se legitimar, né, Sheila? Cara, eu não vou colocar todo o judiciário no balaio. Não vou, sabe? Mas alguns desembargadores, alguns juízes, alguns promotores, sabe? E no STF, 80% está corrompido. E a credibilidade é zero. Por os motivos que eu acabei de falar. Basta você dar um Google, que você vai ver que várias vezes esses ministros do STF foram palestrar em outros países, não foi um país, só foi vários países, sabe? Pagos, viagem, estadia, um hotel, com um carro alugado lá dentro, tudo por réu que está com processo no STF. Qual credibilidade tem um ministro desse, cara? Tipo assim, vamos supor, você que está aqui me ouvindo, você é um juiz. Aí você vai palestrar em Orlando, sei lá, nos Estados Unidos, e tem um réu que está rolando um processo lá, e você é o juiz que está lá para julgar, para apreciar esse processo. Esse cara propõe pagar sua viagem, propõe pagar sua estadia, sabe? Propõe pagar tudo. Você, como juiz que está julgando essa pessoa, você vai aceitar? Claro que não. Não pode. Não deve aceitar, sabe? Se você aceitasse, você deveria ser afastado, como os ministros deveriam. Só que eles chegou num grau, já falei isso aqui várias vezes, porque ninguém nunca fez nada com eles, que eles pensou, não, nós já fez tanta coisa. Então nós podemos fazer o que nós bem entender, que não tem nada para nos esconder, não tem ninguém que vai nos apontar o dedo. Ninguém vai ter coragem de falar nada. Você entendeu? Aí eles foi pegando esse lema, eles foi engrossando, foi engrossando. E aí chegou o ponto que eles perderam o medo de fazer coisa errada. Perderam o medo, sabe? E aí deu no que deu. Conflito de interesse. Aí por que a Mônica Bergman falou que o Alexandre Moraes demorou a soltar uma nota, depois soltou uma nota, soltou outra? Por quê? Porque eles nunca imaginavam que alguém ia tocar nesse assunto. Então ele não tinha nada pronto, preparado para rebater a acusação. Então aí ele foi pego com o pé atrás. Então ele não tinha muita alguma coisa para falar. Demorou a falar, aí falou uma nota, depois soltou outra nota, sabe? E na real, sim, teve lá conversa sobre o Banco Brasil e o Banco Master, no encontro dele com o presidente do BC, o Galípolo. Você entendeu? Conflito de interesse. Banco esse que a mulher dele é advogada. Eu já detalhei isso aqui no vídeo anterior. Banco esse que a mulher dele está advogando para o banco. É o quê? Conflito de interesse, cara. Deveria ser afastado do cargo imediatamente. Sabe? Se ali no STF fosse só o Toffoli e o Alexandre Moraes, que fosse só esses dois ministros com desvio de conduta, e os outros 9 fosse realmente sério, honrasse a toga, honrasse a Constituição, honrasse a democracia, esses dois já estariam afastados. Mas por que eles não estão afastados? Porque os outros 7, 6, pensa quase igual ele. Quase igual. Ou igual. Só que agora eles viram que os dois extrapolou muito. E aí, por que eles não falaram nada ainda? Para eles não entrar no bolo. Porque também é difícil defender agora. Nesse ponto, é difícil defender. E aí a esquerda, se esse caso fosse o contrário, se fosse um ministro indicado do Bolsonaro e uma mulher dele recebido esses 129 milhões, aí, meu amigo, aí a esquerda tinha mandado pegar e dar prisão perpétua. Agora, como é o Moraes, não. A esquerda fala que a Malu Gaspar está inventando, que as fontes é ficção, que é tudo mentira, que é calúnia.
Por quê? Porque tem um corrupto chamado Alexandre de Moraes de estimação. Não basta ter o Lula como corrupto de estimação. Agora tem um corrupto chamado Alexandre de Moraes e outro corrupto chamado Dias Toffoli, de corrupto, juiz corrupto de estimação. Esse é o pensamento da esquerda, pensamento leviano. Porque quando tocou lá no sino, na ferida deles, aí é mentira. Aí é tudo invenção. Aí a jornalista não tem credibilidade. Ah, ninguém gosta dela na Globo. Sério, cara? Ninguém gosta da Malu Gaspar na Globo. Sério. Então ela fez uma matéria, a matéria foi ao ar, e ela tá aí falando todo dia dessa matéria, mas ninguém gosta dela. Olha o pensamento maluco da esquerda. Sabe? Então, para resumir, se o Vorcaro vê que ele vai cair mesmo, sabe? Porque tem muita coisa debaixo do pano. Ele sabe muita coisa. E de ministros. Ministros do Lula, senadores do Lula, senadores da direita também, que tem que pegar todos, não tem essa, deputados da esquerda e da direita, tudo na mão do Vorcaro. Se ele resolver colocar tudo isso no ar, meu amigo, sabe? E eu torço para que essa situação piore. Ah, mas você tá doido? Não. Só essa situação piorando para realmente tomar uma atitude de dar um jeito naqueles dois caras. Eu falo aqueles dois porque os piores agora está sendo o Toffoli e o Moraes. Se a situação não piorar, se voltar ao normal, eles vão continuar com as asinhas de fora do mesmo jeito. Agora, uma coisa eu digo, o Toffoli está rico. Cara, o Toffoli está milionário. Eu falo para você que mais que o Moraes, o Toffoli. Porque é o tanto de anulação que ele fez na Lava Jato. Isso não foi de graça. Claro que não foi de graça, é óbvio que não foi de graça. Então o Toffoli está riquíssimo, não tenha dúvida disso.